Você já sentiu que passa mais tempo limpando a casa do que aproveitando ela? Pois é, eu já vivi assim. E desde quando adotei o minimalismo na minha vida, percebi que até a minha rotina de limpeza ficou muito mais prática, simples e leve. E hoje eu quero compartilhar com você exatamente o que eu faço durante a semana para manter a minha casa limpa e ordem sem estresse. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a Camila e aqui no Essencial falamos de como o minimalismo pode transformar a sua vida, deixando até a rotina de limpeza da sua casa muito mais leve e prática. Quando eu comecei no minimalismo, eu fui percebendo que a minha casa, na verdade, a limpeza e a organização da minha casa me tomavam muito tempo e eu não entendia por quê. Mas com o passar do tempo que eu fui aplicando o minimalismo na minha vida, tirando, destralhando algumas coisas, ficando somente com o que era essencial para mim, eu percebi que foi ficando muito mais fácil essa limpeza. Daí eu fui adotando alguns produtos que eu achava melhor, menos quantidade de produtos, mas basicamente eu consegui me organizar durante a semana para manter a casa limpa sem ter aquele dia da faxina. Então eu vou falar aqui algumas dicas para vocês, talvez vocês consigam implementar essa rotina que eu faço a semana aqui em casa e você talvez consiga implementar aí na sua casa também. Então uma coisa que eu percebi, que essa minha rotina só funcionou por conta desse meu estilo de vida mesmo, por eu já ser minimalista, já ter destralhado muitas coisas. Porque se é uma casa que tem muita coisa ainda, com muitos móveis, muitos excessos, fica um pouco mais complicado de fazer essa rotina mais rapidinha aí durante a semana. Mas se você está nesse processo aí de destralhe, então você pode começar a implementar essa rotina de limpeza semanal para eliminar aquele dia da faxina. Talvez você demore um pouco mais de tempo, porque sua casa tenha mais coisas, mas você vai adequando aí ao seu estilo e vai dar certo no final. A primeira coisa então que eu faço é organizar mais ou menos um cronograma do que eu vou fazer durante a semana. Então tem algumas coisas que eu faço toda semana, tem outras que não. Então a primeira delas é a troca de roupa de cama e toalhas. Eu estipulei trocar uma vez por semana, porque eu acho que é suficiente, não precisa ser com menos frequência do que isso. Eu acho que uma semana dá para trocar bem. E um outro detalhe é que eu não tenho muitos tapetes e principalmente tapetes, né, pela casa inteira. Então, talvez quem já viu o tour aí da minha casa que eu fiz, viu que eu não tenho muitos tapetes, não gosto muito. Isso facilita também um pouco a limpeza e principalmente essa troca aí de tapetes. Então, a troca dos tapetes também eu faço uma vez por semana. Só quando às vezes suja muito, porque aqui em casa tem um pedaço de terra, então às vezes você precisa abrir aqui cachorro hoje, ou tá aquele tempo de chuva, eu acabo sujando muito o tapete, aí eu acabo trocando antes dessa uma semana. Mas basicamente é uma semana também que eu faço essa troca de tapetes, de roupas de cama e de toalhas de banho. Aí você pode organizar aí na sua semana o dia que você achar melhor. Eu gosto de trocar no domingo para começar a semana com tudo limpinho, tudo mais um ar mais de frescor para começar a semana mais animada. Uma outra parte crítica que normalmente as pessoas têm é o banheiro, né? Para lavar o banheiro, basicamente. Eu lavo o banheiro, normalmente eu estipulo um dia da semana para lavar mesmo. Mas durante a semana eu faço uma limpeza rápida. Com um lenço, né? Eu fiz um lenço umedecido e coloquei produto de limpeza nesse lenço. E também um borrifador com desinfetante. Então eu deixo esse kitzinho próximo ali do vaso e faço essa limpeza ali no vaso e na pia, né, na pia, na cuba lá, também com esses produtinhos. Então, normalmente todos os dias eu borrifo aquele desinfetante e passo um lencinho umedecido ali no vaso e na cuba para poder manter ali limpo, principalmente a bancada e tudo. Já é alguma coisa. E lavar mesmo o banheiro é um dia por semana, que daí eu vejo conforme o meu tempo ali, aí eu consigo pegar para lavar ele rapidinho, ele já não vai estar tão sujo, tá? Mas essa dica do lenço umedecido, então vocês comprem um pacote de lenço umedecido normal e coloquem desinfetante ou algum produto de limpeza que você queira colocar lá dentro. Eu gosto de colocar o desinfetante. E daí ele fica um lenço umedecido de limpeza. Eu já ouvi falar que tem esses lenços umedecidos de limpeza já, mas ele é muito mais caro, então não compensa, né? Dá pra gente economizar. Então, coloca o desinfetante ali e você vai limpando ali, mantendo o banheiro mais ou menos limpo
durante a semana. E um dia por semana só você dá aquela lavada nele. É assim que eu faço aqui em casa. A outra coisa que eu faço também com frequência é varrer ou aspirar a casa. Então, antes eu varria a casa aqui, mas depois que eu comprei aquele aspirador de pó que é compridinho, sabe, que parece um rodo, aquele lá pra mim foi uma mão na roda, porque o varrer, normalmente você varre e daí tem que jogar o que você varreu, ou às vezes não varre tão bem. Agora, aquele aspirador de pó, eu acho ele muito prático, muito fácil de lidar, sabe assim, o meu é com fio mesmo, daquele mais baratinho. Eu sei que tem um sem fio, mas o meu é com fio, depois eu vou deixar o link para vocês, eu comprei no Mercado Livre já faz um tempinho também. E realmente ele é muito funcional. Por quê? Porque você aspira a casa toda muito mais rápido do que se você fosse varrer. Então, eu crio uma rotina aqui em casa, de eu dar uma passada, aspirar a casa aqui no final da tarde, aí quando eu chego do serviço, quando a casa está precisando. Tá? Então, não é toda vez que eu não estipulo assim, eu vou passar só na terça e na quinta, na terça e sexta. Não, porque varia. Tem dia que fica mais poeira, tem dia que venta, tem dia que... depende aqui, como o meu espaço aqui é muito aberto, então varia muito. Tem dia que entra muita poeira, tem dia que não, que nem... Ontem, essa época agora é bem complicada aqui na minha região, talvez aí onde vocês morem também, daqui pra frente. À noite junta muito inseto, muito bichinho. Então, pela manhã, amanhece muito besorrinho pela casa. Então, amanhece besorro pela casa toda. E aonde ficam as luzes, aqui onde tem... Tá vendo aqui onde tem um relógio ali? Tem um reloginho ali, né? Ali fica cheio de bichinho essa época. Então, eu acabo tendo que dar uma aspirada ali com mais frequência. Mas é muito rápido. Demora assim, para aspirar todo esse meu ambiente aqui, demora no máximo uns 10 minutos, tá? Então, eu mantenho essa limpeza, varrer ou aspirar a casa, dependendo da frequência que eu preciso. Então, às vezes eu já aspirei durante a semana e daí juntou mais um pouquinho de bicho, aconteceu alguma coisa, eu passo rapidinho de novo. E depois eu passo o pano, se precisar, tá? Também é uma coisa que eu vou de acordo com a minha necessidade aí, que talvez na sua casa, talvez seja um apartamento, não suje tanto, você consiga manter essa limpeza com um tempo maior, né? Às vezes aqui de tudo acontece, aqui como é terra, se chove aí cachorro às vezes entra aqui e pisa tudo, sapateia, então às vezes eu preciso realmente passar o pano com mais frequência. Mas eu também passo o pano só nessa região aqui que eu mais uso, tá? Então, é aqui na sala, no quarto e ali no meu quarto. Eu não fico passando pano na casa toda e principalmente em ambientes que eu quase não uso, tá? Então essa frequência aí dessa limpeza mais rápida é realmente onde a gente usa aqui mais. Um outro ponto da minha limpeza semanal aqui é deixar a cozinha em ordem. Tem muita gente que tem essa coisa, né, de ter que ficar limpando, lavando a cozinha e tal. Aqui na minha rotina, não preciso tanto de lavar todas essas coisas, porque além da minha cozinha ser um ambiente integrado, vocês já viram aqui em casa, né, a cozinha e a sala aqui tudo junto, eu não cozinho muito em casa, então eu não faço muita sujeira. Então a minha sujeira que eu faço é as louças, né, que a gente almoça e janta e tal, e eu mantenho a cozinha sempre o mais organizada possível. O que seria o mais organizado? Com menos coisas nas bancadas. Então, se eu lavo louça na hora do almoço, aí chega à tarde, eu também não fico secando não, tá? Chego, deixo no escorredor, aí eu chego à tarde e guardo. Então, eu tento guardar a louça o mais rápido possível, né? Para não ficar aquela louça acumulada ali em cima e deixar menos coisas na bancada possível. Porque aí eu consigo ver, se tiver uma poeira, alguma coisa, eu já passo um paninho ali. Que é normalmente essa passada de pano por cima ali, é uma vez por semana também, tá? Porque aqui, como eu já falei, tem muita poeira e acaba ficando poeira em cima das bancadas da cozinha. Então, eu faço essa limpeza rápida aí no dia que eu acho que dá. Então, como eu já falei no vídeo de limpeza de casa que eu já tinha comentado antes, quem não assistiu, depois eu vou deixar aqui no final para vocês verem, eu faço essa limpeza aí durante a semana, então eu consigo, chego de trabalho e vou fazendo aos poucos. Então essa limpeza da cozinha também, eu dou aquela passada ali de pano nas bancadas, também ou com vinagre ou com detergente mesmo no paninho, e depois eu passo um pano seco
cima das bancadas ali de mármore, tá? E nos armários também, se tiver mais sujinho, assim, eu dou uma passada de pano na porta dos armários ali, tá? Por dentro, a limpeza dos armários é uma vez no mês e olha lá ainda. Então, é mais a limpeza da semana mesmo, o grosso ali por cima. O outro cômodo, né, que eu acabo também tendo que mexer durante a semana muito, é a lavanderia. Porque eu já contei que eu lavo roupa praticamente todo dia. Porque eu vou lavando pelas cores, né, então eu lavo todo dia, tem roupa batendo na máquina. Então, ali na lavanderia também eu organizo praticamente todo dia. Porque daí eu chego à tarde, tem roupa para estender, porque eu já deixei batendo pela manhã, então eu estendo, coloco a próxima e já vou fazendo o ciclo. E vou organizando a lavanderia ali também. Então, às vezes, se precisar, eu passo um paninho, ou até tem outras coisas da lavanderia que a gente precisa mexer durante a semana, que é lavar um sapato, né? Às vezes, um pano que lavou aqui para poder, que usou para limpar a casa também precisa lavar, então tem todo esse trâmite aí, além das roupas na lavanderia, né? Então a lavanderia também eu uso com mais frequência ali por conta dessa questão que eu lavo roupa com mais frequência. Então daí eu sempre vou passando um paninho e organizando ali praticamente todo dia eu tô na lavanderia mexendo ali. Então eu consegui organizar assim essa questão de lavar roupa que ficou muito mais fácil para mim. E a última coisa que eu faço na rotina aqui de limpeza da minha casa é o destralhe semanal. Às vezes acontece, não precisa ser semanal, tá? Mas eu vou percebendo coisas que eu não estou usando mais, ou que estão ali já, ou quebrou, ou alguma coisa assim que já não faz parte mais ali da minha rotina, eu já não estou usando tanto. Eu deixo uma caixa ali no espaço que eu uso menos, é no quarto de visita. Eu deixo uma caixa ali e todas as coisas que é para doação ou que é para destralhar, se for destralhar, jogar, vai para o lixo, mas se for para doação, eu vou colocando ali naquela caixa. Então, eu vou percebendo as coisas que eu preciso destralhar durante a semana, nessa limpeza aí da casa, nessa organização da casa durante a semana. E vou deixando ali naquela caixa. Aí, uma vez por mês, mais ou menos, eu pego e separo e levo para onde for a doação, tá? Então, eu faço esse destralhe aí no meio da minha vida, que eu vou percebendo que não está sendo usado, que não está funcionando mais para mim e vou separando para uma próxima doação, né, que normalmente eu faço uma vez por mês, dependendo do que for. Então eu faço esse destralhe aí com essa frequência. Então conforme vou vendo que precisa, eu vou colocando. Uma outra coisa que eu não falei também é a organização dos objetos aqui em cima, né? Eu já falei que eu faço aquela rotina, organização assim, rapidinha, todo dia, para antes de dormir, de guardar as coisas no lugar. Se eu acabei dormindo mais cedo e não fiz isso, eu faço ao acordar. Então, se eu acordo, aí eu já dobro as cobertinhas aqui da sala, que a gente sempre usa, dou uma checada geral nas coisas que estão fora do lugar. Então, eu já guardo todas as coisas que estão em lugares inapropriados e a casa já fica organizada. Aí a parte da limpeza mesmo, mas aí é mais à tarde. Quando eu chego, aí eu vejo o que está precisando fazer. Normalmente é dar aquela aspirada, se precisa, ou passar um pano, essas questões, tá? Então, essa organização aí de tirar as coisas que estão fora do lugar e recolocá-las no lugar, eu faço normalmente pela manhã ou, se der tempo, à noite. Então, é 5 minutinhos, eu já pego tudo que está fora do lugar e vou guardando. Então, já facilita a organização. A casa, então, nunca fica muito bagunçada de um dia para o outro, tá? Porque eu sempre faço essa rotinazinha de organizar e voltar as coisas para onde elas são. Então, o segredo da minha rotina minimalista aqui de limpeza não é pegar e fazer aquela faxinona, limpar, ficar aquele dia pesado. É organizar as suas tarefas que você tem que fazer para colocar elas durante a semana. Então, eu consegui organizar para manter a casa teoricamente limpa e organizada durante a semana toda, sem precisar tirar aquele dia para poder fazer a faxina e tudo mais. E assim, você dividindo as ações ali que você tem que fazer de limpeza durante a semana, em pequenas coisas, você percebe que não fica tão pesada essa limpeza, fica muito mais leve e muito mais prática. E essa era sempre a sensação que eu queria ter. Chegar em casa e a minha casa estar sempre mais ou menos organizada e limpa, sem eu ter que precisar me dispensar só daquele dia, daquela faxina
pesada. Hoje eu consegui organizar essa rotina minimalista na minha vida e consigo ter uma vida muito mais tranquila e mais leve, sem aquele peso do dia da faxina. O minimalismo me mostrou que a casa não precisa ser perfeita. Vai ter bagunça, vai ter desorganização, às vezes vai ter poeira, mas ela pode ser acolhedora. Então, se ela está do jeito que eu gosto, o ambiente com as coisas que eu gosto, fica muito mais fácil de limpar. E às vezes sim, vai ter uma sujeirinha ou outra, mas a gente tem uma vida, né? A gente tem que ter esse equilíbrio aí, não ficar só pensando em viver em função da casa. Porque vai sujar, você vai limpar hoje, amanhã vai estar sujo de novo. Então, eu aprendi com o minimalismo a me desapegar um pouco dessa questão de a casa estar sempre impecavelmente limpa, para ter uma rotina de limpeza muito mais leve e prática. Me conta aí se você conseguiria implementar essa rotina também aí na sua casa, de manter a casa limpa e organizada sem o tal dia da faxina. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para saber um pouco mais de como o minimalismo pode te ajudar na sua rotina do seu dia a dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!